Essa é a segunda curtinha só agora. Oi Brasil! Sejam bem-vindos a mais um Saúde e Beleza, aqui direto dos estúdios da TV São Caetano. Você já segue a TV no nosso Instagram, tv.sãocaetano. Além de tudo que acontece aqui na TV, você também tem bastante conteúdo informativo. Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto delicado, que é doença rara. As doenças raras em geral, vamos falar um pouquinho de cada, assim, um apanhado, mas para você que está em casa, conseguir detectar algum sintoma, para quem você vai levar, se existe uma associação que te protege, que te ajuda, para te dar um norte. Então, nunca é um diagnóstico fácil, seja a doença que for, a doença mais bobinha a gente acha uma porcaria, a gente não quer ter nem gripe, imagina uma doença rara, que normalmente ela vem com vários outros diagnósticos antes de chegar no diagnóstico principal. Então, quem eu trouxe aqui hoje foi a Denise Nunes, ela é farmacêutica e ela atua. Conta tudo para nós, Dê. É um nome tão difícil em inglês, conta para o pessoal que está em casa para eles terem noção do que é isso. Hoje eu estou atuando como Patient Advocacy Strategy Enabler, que é uma facilitadora das estratégias em defesa do paciente, né? Eu tenho aí 14 anos de experiência, né? 14 para 15 anos de experiência em doenças raras. E fiquei bem feliz com o convite, né, de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho. É muita informação. Então, eu conheço a Denise há muitos anos e sempre que a gente para conversar, é sempre um conteúdo muito inteligente. Então, ela nunca me traz uma coisa sem ter pesquisado, sem ter ouvido de várias pessoas que são referência na área. Então, ela sempre me traz novidade. Então, muitas das doenças raras que eu acabo depois ouvindo falar por aí, eu já tive contato porque eu conversei com a Dê. Então, não tinha uma pessoa melhor para estar aqui. Ela tinha contato com muitos médicos, ela ia até os médicos, ela falava com os pacientes, com as suas associações. Era um trabalho... Isso há quantos anos? Quando isso começou? Começou em 2008. 2008, quando eu estava na pesquisa clínica, né? Então, o negócio é antigo já. É, bem antigo. E é pesquisadora e gosta de estudar. Então, não tinha alguém melhor para estar aqui hoje falando sobre doenças raras para vocês. Então, como eu falei lá no comecinho, Dê, acho que a pior parte da doença rara é você ter 10 diagnósticos errados antes de chegar nela. Exatamente. Né? Quem é o melhor profissional? Quando você começa a suspeitar que alguma coisa não está legal, para quem levar? Então, isso é uma ótima pergunta e é um dos grandes desafios das doenças raras. O diagnóstico precoce e eu te digo mais, o diagnóstico no momento certo, né? Porque também às vezes você tem um diagnóstico precoce, mas você não tem um tratamento adequado para aquela etapa, para aquele momento em que a doença foi diagnosticada. Então, um diagnóstico no momento certo, no tempo certo, para você poder seguir com uma terapêutica, seja ela medicamentosa, seja ela multidisciplinar, né, com fisioterapeuta, com nutricionista, enfim, com um fonoaudiólogo. Então, o momento do diagnóstico é a parte mais desafiante, porque na doença rara a gente tem muitos sinais e sintomas inespecíficos. Então, às vezes, você vê, por exemplo, um pacientinho andando na ponta do pé, um menininho de 4 anos de idade andando na ponta do pé. Poxa, isso pode acontecer em inúmeros casos, né, inúmeras patologias, né? Pode ser desde um transtorno do espectro autista, como pode ser um sinal para você pensar numa possibilidade de uma doença neuromuscular, como uma distrofia muscular de Duchenne, por exemplo. E às vezes ela demora para evoluir. Exatamente. E aí a criança vai perdendo função que poderia ter sido mantida se ela tivesse feito um tratamento antes. Exatamente, exatamente. E quem? O neuro? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, o neurologista é o melhor profissional, né? O neuropediatra. Mas a criança nunca vai primeiro para o neuropediatra, né? Se a gente for olhar
para o nosso sistema de atendimento da saúde, a gente primeiro passa pela atenção básica. Então, é muito importante que os profissionais da atenção básica tenham um conhecimento mínimo para poder fazer o encaminhamento desse paciente para um neuropediatra, para um geneticista, né, para o especialista que vai ter condições de esmiuçar, de investigar e fechar esse diagnóstico, né? E aí a gente precisa, muitas vezes, de um teste genético, né? Para concluir esse diagnóstico, entre outros exames, né? Então, tem alguns exames que podem ser feitos num momento de triagem e, por fim, um teste genético. E esses testes genéticos aqui no Brasil são realizados com facilidade, no serviço particular, no serviço público ou não? É alguma coisa muito difícil? Ainda tem que mandar para o exterior para analisar? Como que funciona isso? É um desafio, mas existem já alguns programas de suporte, né, ao diagnóstico, onde os pacientes têm acesso, sim, a esses testes, tá? Hoje, no Brasil, em 2014, foi criada a Portaria 199, que é uma portaria que cuida das doenças raras, né? Então, a gente tem hoje centros de referência em doenças raras no Brasil. E esses centros têm condições de encaminhar e de dar acesso aos testes genéticos para esses pacientes. Ah, é muito legal isso, né? A gente não vai ficar aqui dando detalhe de cada um, porque eu acho que aí não faria sentido. Mas se você que está em casa, está com alguma dúvida, você quer levar o seu paciente, o seu parente, para fazer um teste genético, você tem sintomas, você entra em contato com a gente pelo direct ou pelos canais da TV. Então, eu sempre deixo o meu Instagram, que é o @amauanarabelo, com 2 L's. Vocês podem deixar lá no direct, eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho sim na resposta, mas eu sempre respondo. E aí eu coloco os detalhes, converso com a Dê e passo para vocês, tá bom? Não vou passar o Instagram pessoal dela, porque eu acho que não faz sentido também. Mas qualquer coisa que vocês precisarem nesse sentido, manda, que daí a gente direciona para esses centros de atendimento. Que a ideia era essa hoje, né? Era abrir um leque para que as pessoas tenham contato com isso, tenham ideia de para onde ir, como começar. E tem muita doença que também se detecta só quando está adulto. Exato. Que eu acho que é o mais difícil. Até para contextualizar, acho que um ponto importante da gente até definir, né, assim, o que são as doenças raras. A gente chama de doença rara uma doença que acomete em cada 2.000 pessoas, né? A Organização Mundial de Saúde traz um dado de até 65 casos em 100.000 pessoas. Então, assim, a gente está falando aí de cerca de 7.000 doenças raras catalogadas mundialmente, né? No Brasil, a gente tem uma estimativa de que existam 13 milhões de pacientes com alguma doença rara. E é importante mencionar também que existe um trabalho dedicado das associações de pacientes em doenças raras, né, que fazem um trabalho de educação para a sociedade, né, para a comunidade, e dá as orientações necessárias para os familiares, para os pacientes. As associações, elas trazem para as pessoas a voz do paciente, né? Porque eu estou aqui falando de doença rara, mas até onde eu sei eu não tenho uma doença rara. Mas é muito importante que a gente dê voz aos pacientes de doenças raras. Eles têm que estar no centro e eles que norteiam todas as outras ações das pessoas que estão envolvidas no cenário das doenças raras, né? Da indústria farmacêutica, do governo, das agências reguladoras, das associações de pacientes, né? Então, é importante que a gente tenha sempre o paciente no centro. E eles trazem até alguns parentes dos próprios pacientes, não é? Sim, sim. Que acabam, às vezes, ficando. Às vezes o paciente já foi, infelizmente não conseguiu ficar por aqui, mas às vezes o parente ficou e continua disseminando. Exato, com certeza, com certeza. Essa coisa da informação, que eu acho que é o principal, né? Com certeza. Informação é o principal. Informação é o principal ponto. Então, assim, se eu pudesse dizer algo, né, em como aprofundar mais nesse conhecimento, coloca lá na internet, né, doenças raras,
quais são as associações que cuidam das doenças raras. Elas têm ações incríveis, né? Recentemente até saiu uma série maravilhosa na Globoplay, que é Viver é Raro, que é uma realização da Casa Hunter, que é uma associação gigantesca, né? Muito bem estruturada e que teve o apoio de várias indústrias, e que conta ali a história de muitos pacientes com doenças raras. Preparem tá bem o bacana. coração. Preparem o coração, é lindo. Porque são histórias verídicas. Exato. E são 7 episódios, São né? 7 episódios. E apesar da plataforma ser uma plataforma paga, então eu não vou ficar fazendo propaganda dela, já que ela falou uma vez, já foi. Depois eu vou deixar escrito para vocês também. Essa série, ela tá aberta. Então qualquer pessoa pode ver. E ela começa com um episódio leve da Laísa, que é uma graça. É uma graça, né? A história dela é fantástica. Aí eu falei, gente, hoje a produção vai ter que ficar atenta, porque eu vou chorar o programa inteiro. Porque é sempre muito delicado. Você corta a produção. Vai falar do chora a série inteira, aí pode deixar eu chorar. No começo lá, a produção, que eu ia chorar a série inteira. O programa inteiro, volta. E aí eu não vou ficar chorando aqui pra vocês, né? Porque eu já chorei na minha casa, já chorei pra Denise, agora não vou ficar chorando aqui. Mas é sempre muito delicado, porque você acaba tendo contato com a história da família toda. Então você vê as dificuldades, você vê os bloqueios que tem até governamentais, porque em geral essas medicações para doenças raras são de laboratórios internacionais, às vezes não tem aprovação no Brasil. Existe todo um processo burocrático para isso acontecer e que envolve dinheiro, enfim, envolve coisa que não acaba mais, né? Os nossos serviços têm que aprovar isso também. Então, e depois o paciente ainda tem que receber, às vezes ele não tem condição financeira de bancar. Então, é uma coisa tão grande. E essa série, ela retrata bem, ela mostra o real e ela fala de várias doenças, que eu acho que não dava para falar de todas elas, já que a gente tem 13 milhões de pessoas doentes por aqui, provavelmente. Sim. Não ia dar para falar de todas, sim, né? Sim. Mas eu achei que eles retrataram bem 7, mas bem raras, né, gente? Existem raras mais comuns? Então, a que eu mencionei, a distrofia muscular de Duchenne, ela tem uma incidência de 1 para cada 3.500 a 5.000 meninos nascidos vivos, né? Mas a gente tem doenças que a gente chama de ultra raras, né? Então, quando você tem 1 para 100 mil pacientes, né? Se eu não me engano, 1 para 50 mil, você já está falando de doença ultra rara, né? Então... Gente, mas e tratamento? Tem tratamento para ultra rara? Tem algumas doenças ultra raras que já tem tratamento, sim. A maioria delas, infelizmente, não tem. Mas o fato da gente estar conversando sobre isso também é importante, porque tem muita gente estudando, muita gente fazendo muita coisa. Tem pesquisas de bancada, tem estudos clínicos acontecendo, né? E quando um estudo clínico está acontecendo, também é uma oportunidade de você dar acesso a um tipo de tratamento para o paciente, né? Eu adoro trazer pesquisador aqui. Vocês já viram bastante, né? Que eu já trouxe pesquisador de tudo que foi área e vou continuar fazendo. Se você que está em casa é um pesquisador de alguma área muito específica, manda mensagem para mim e vem aqui mostrar o seu trabalho, mostrar aquilo que você faz, levar informação para as pessoas que às vezes estão em casa e elas não têm nem ideia de que aquilo que você está fazendo é eficaz, tem possibilidade. Então, eu trouxe aqui outro dia um rapaz para falar sobre câncer. E ele falou de tantas possibilidades, sem ser a quimioterapia, né? Então, coisas muito mais simples, muito mais acessíveis. Então, eu acho que é sempre válido. Então, não, manda lá, que eu respondo mesmo, gente. Eu sou acessível, mais do que vocês imaginam. Legal. E não é um desafio trabalhar com eles? É um baita desafio. Porque eu estava aqui me lembrando de um momento, logo no começo que eu comecei a trabalhar com doenças raras, que eu conversava com alguns médicos, às vezes residentes na neurologia, e eu perguntava, você vai seguir pelo caminho da neuromuscular? Não, porque não tem quase nada para ser feito, né? Não tem muito tratamento, é muito triste. E aí eu conversei com uma médica da neuromuscular, né?
e ela me deu uma resposta totalmente oposto, né? Que ela via sentido em trabalhar com aquilo justamente porque tinha muita coisa para ser feita. Então, quando a gente fala de uma doença rara, a gente não está falando só de medicamento, né? Tem muitas outras coisas para serem olhadas, né? O paciente ele precisa ser olhado de uma forma integral. Então, todo programa eu falo isso aqui. Existem... Todo programa aqui, isso é falado aqui. Mas eu acho que os profissionais, eles estão tomando essa consciência também, não estão? De que existe essa necessidade do trabalho transdisciplinar? Com certeza. E médico nenhum cuida de um paciente sozinho, né? Ele precisa de todo o apoio de uma equipe multidisciplinar para cuidar do paciente. E é bom quando você encontra um médico que vai ao contrário dos outros e te deixa feliz. Você fala, ai, até que enfim alguém fantástico. Que vai cuidar direito. Tem uma equipe, tem um pessoal maravilhoso aí de doenças raras, médicos fantásticos, equipe multidisciplinar fantástica, centros de referência em doenças raras. Aqui no ABC, inclusive, tem, né, um centro de referência em doença rara, que é ligado à FMABC. Então, tá vendo? É muito mais... E foi um dos primeiros, viu, pela portaria. A fundação das doenças raras. Ela, na verdade, essa parte toda científica, de pesquisa, eu acho que eles pegaram toda a nata, porque eles pegavam o cara que não sabia fazer nada e falavam, vem cá, vamos falar sobre ciência, vamos fazer um estágio aqui no laboratório. E punha. E as pessoas foram se desenvolvendo e o negócio criou, assim, uma proporção enorme, né? Sim, a turma da FMABC, sim, eles são maravilhosos. Não, eu falo, gente, é inacreditável, né, o que pode ser feito com pesquisa. Demais, tem que ter incentivo. Demais. Não dá para deixar isso passar, né? Exato. E os próprios pesquisadores, né, os próprios residentes podem escrever um protocolo, escrever algo que eles queiram pesquisar e pedir apoio, né, de alguma forma para conduzir um estudo. Sim, e quando é bem escrito, normalmente eles têm o acesso ao suporte para fazer isso acontecer. Então não é uma coisa tão complicada e difícil. Não sei agora como tá, mas eu tenho irmã pesquisadora e existe um acesso sim. Então não fique desmotivado. Pelo contrário, faça como aquela médica que fez a diferença. Vai atrás e faz acontecer. E quando a gente conversa aqui com a Denise, a gente não está falando só de ABC e a gente não está falando só de São Paulo. A gente está falando do Brasil inteiro, porque essa daqui já trabalhou no Brasil todo. Era um pra lá e pra cá de mala, não é? E no mundo. Sim. Então, assim, eu trouxe para vocês uma profissional que tem muita experiência. Então, que já trabalhou em vários lugares e traz com propriedade informação para vocês. Então, existe luz no fim do túnel para quem está com uma suspeita ou para quem tem uma doença rara. Com certeza. E é muito mais comum do que a gente imagina, apesar de ser chamado de raro. É o que eu costumo dizer, o que muitas pessoas costumam dizer, né? É raro, mas para quem tem, né, não é raro. Então a gente tem que olhar para isso. As pessoas estão aí, os pacientes estão aí, eles estão precisando do nosso olhar, eles estão precisando que a gente dê voz para eles. E é importante que a gente entenda muitos processos em torno disso, né? As questões dos desafios. A doença não é só do paciente, né? Nós costumamos dizer que a doença é da família, porque você muda toda uma rotina familiar. E conhecimento é fundamental, né? É importante a gente entender desde como acontecem os estudos clínicos, o que está vindo de estudo clínico para o nosso país, né? O que está sendo estudado, o que tem chances, né? O que está em processo de aprovação na Anvisa para doenças raras, o que o SUS já conseguiu incorporar. E é importante a gente batalhar para que cada vez mais os pacientes tenham acesso, né, aos tratamentos. E a informação, ela quebra preconceito, né? Aí você vai ver a pessoa que tem doença rara dançando, fazendo apresentação de teatro. Tem várias ações nesse sentido, não tem? Sim, exatamente. Porque a vida é rara, né? Então, a pessoa, apesar das condições e das limitações, ela vai fazer aquilo que ela pode, aquilo que ela tem condição, né? O fato, por exemplo, eu não tenho uma doença rara, mas eu também não pularia de paraquedas. Tem gente que tem uma doença rara e pularia de paraquedas. Então, assim, você tem que olhar para aquilo que a pessoa tem vontade de fazer, aquilo que ela deseja realizar e de que forma ela pode realizar aquilo que ela quer realizar, né? Então, assim, não é o fim do mundo. Na verdade, você encontra novos sentidos e aprende a viver
da forma que você é, porque a doença não define o paciente, né? Então é muito importante que a gente tenha esse olhar. Ai, gente, tá vendo por que eu trouxe ela aqui? Para isso. Para te mostrar que a doença rara não é um ponto final. Pelo contrário, às vezes você está em casa, está aí reclamando, ó, podia estar fazendo um monte de coisa que você não faz e nenhuma doença tu tem. Então, vamos levantar a cabeça, vamos para frente, bola para frente. Eu estou muito feliz de poder hoje levar um pouquinho de informação sobre doença rara para vocês. A gente não ficou falando de detalhe de doença, porque não ia mudar. Então, eu acho que em meia hora de programa a gente não consegue detalhar. De repente, se você acha que seria interessante falar sobre uma doença específica, você manda, que eu também posso fazer isso. A gente traz os profissionais para falarem de uma doença só específica, que eu acho que também seria válido. Mas se tiver um direcionamento, porque a gente pegar aqui e ficar falando sobre doença muito específica, que nem o Adriano que falou de câncer, para eu falar sobre um tipo só de câncer, talvez quando tiverem as campanhas do mês, né? Isso. Do câncer de próstata, do câncer de mama, dos que mais acometem a população, eu acho que faz sentido. Mas ficar falando sobre um câncer super raro aqui, detalhe, eu acho que não é a ideia do programa, né? Uhum. A ideia é levar informação mesmo. Eu estou muito feliz que você topou estar aqui. Então, obrigada, tinham várias questões éticas que envolviam você estar ou não aqui por conta da indústria. Sim. E eu estou bem feliz que você conseguiu. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Imagina, um prazer. Vamos ver se a gente abre o olho da população aí, né? Sim, com certeza. Para conseguir pegar as coisas no momento certo. Que vocês ouviram no comecinho. O timing do negócio é o segredo. Então, se você pega uma doença rara no comecinho e consegue tratar, às vezes você consegue impedir que ela evolua. Então, uma pessoa que perderia a marcha, se ela começa o tratamento no tempo certo, talvez ela não perca a marcha. E eu não estou falando só de marcha, mas eu acho que a marcha é uma coisa que pega todo mundo, né? Ninguém quer estar na cadeira de rodas por conta de uma doença que pode ter um tratamento que não seja esse. Mas que se evoluir assim, tá bom, você tem 1000 possibilidades de viver a sua vida confortavelmente. Então, viva a sua vida, porque como tem na série lá que vocês com certeza vão assistir, a vida é rara e ela é uma só. Muito obrigada por estarem novamente aqui no Saúde e Beleza. Pela Soul TV, canal 109, fica esse conteúdo em streaming, numa alta definição. Você pode ver a hora que você quiser. E tem todo o outro conteúdo da TV. Passa um desenho que eu adoro, da Caverna do Dragão, a criança. Pelo canal 3 da NET Claro, aqui para quem é de São Caetano, regional. E também pelo YouTube no TV São Caetano, tudo junto. Vocês que estão sempre levando esse conteúdo para os amigos, muito obrigada. É um prazerzaço poder levar informação para vocês. Eu queria agradecer novamente a Dona Moça, oficial, que me veste, maravilhosa, que eu adoro, super confortável as roupas. Você tem tanto looks mais casuais quanto looks de festa. Dona Moça Closet, para você lá na Avenida Higienópolis 174. Dê, obrigada de novo. Eu que agradeço por essa oportunidade. Tô felizaça que tu tá aqui. Obrigada demais. Gente, um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo Saúde e Beleza. Fui.